Então tá, boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís Silva, produtora cultural no Campus Restinga. Hoje a gente tem, então, o segundo encontro virtual Diálogos com a Tinga, que é uma parceria do Observatório da Comunidade, da Coordenação de Extensão e do NEAB do Campus Restinga, com a TV Restinga. Bom, boa noite a todas e a todos. Pessoal que está aqui conosco aqui na live, aqui, os nossos convidados, a minha colega Thaís aí que está na mediação. Boa noite a todos também que estão, a partir desse momento, nos assistindo ao vivo aí, através do Facebook, da página do Observatório da Comunidade e também da TV Restinga. Eu sou Márcio Figueira, sou morador aqui do bairro, né? Sou idealizador, um dos idealizadores da TV Restinga, e a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo, então, sobre a cultura, né, na periferia nos tempos da pandemia, certo? Como é que a galera que faz a cultura, que faz o social, que faz a cultura no nosso bairro, está fazendo nesse momento difícil que a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus. E para isso a gente tem aqui convidados de peso para participar com a gente, né, Thaís? Sim, o seu José Ventura, então, ele é gestor do Ponto de Cultura Africanidade e do Céu das Artes da Restinga, e é gestor de esportivo e de lazer formado pelo Campus Restinga. Grande seu Ventura aqui com a gente. Isso, temos também aqui o André, né? O André Jesus, conhecido como Saroba. Saroba, parceiro também nosso aqui da TV Restinga, radialista, educador social do Ponto de Cultura Africanidade, né? E também temos a Tia Nice, né? A Eunice Mariano, que ela foi gestora da União da Tinga por bastante tempo, né, Nice? E é produtora de arte e cultura aqui no bairro Restinga, né? Produz bastante coisa para a gente poder acessar, né? Sim. Bem-vindos. É isso aí. Bem-vindos a todos. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer, então, nós vamos pedir para que eles façam, né, uma apresentação. A gente fez aqui um breve currículo, né, dele, e a gente vai pedir para que agora cada um deles faça uma apresentação, fale, né, do seu trabalho, mas principalmente também fale as dificuldades, né, de poder realizar esse trabalho nesse momento da pandemia, né. Para começar, eu queria pedir para que a minha amiga, a minha vizinha, aqui a Anice, possa falar para a gente, né, a Anice aí que também é uma grande parceira, foi uma grande parceira nossa na produção das máscaras. A gente fez um projeto em parceria com os escoteiros lanceiros negros, eles conseguiram tecidos para nós, e a gente buscou, então, parceiras voluntárias, costureiras, e a Anice foi uma grande parceira aí que também colaborou conosco, né? Então, deixar um grande abraço aí para ela também. E pedir, Anice, que tu comece, então, falando para a gente do teu trabalho, né, aqui na comunidade, com a União da Tinga, com outros projetos, e como é que está hoje, né? Como é que está hoje com essa questão da pandemia? Boa noite a todos. Eu sou a Eunice, eu sou terapeuta ocupacional, sou aderecista, sou artesã e também sou jurada de carnaval. E a meu trabalho, né, sempre foi voltado para o carnaval, essa cultura, né, que para nós aqui no Sul, ela é super, super difícil. Né? Falar em cultura na periferia já é um trabalho árduo. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos um aporte, né, de verbas para poder fazer esse trabalho. Então, a gente assobia, né, e chupa cana ao mesmo tempo. Ou seja, tu trabalha na produção, tu trabalha organizando esse projeto, tu trabalha lá na ponta para que esse projeto venha em si a se realizar. E a Restinga, como toda a periferia, né, porque esse povo todo que vem para a periferia é um povo de vários locais da cidade, que ele tem que se reunir nessa periferia e se organizar enquanto cultura, né, para que a gente não... Porque a cultura é um lazer, né, é a saúde mental da população, e sem contar que isso é um resgate das nossas culturas ancestrais. Quando se fala em periferia, é estranho porque
a gente não tem grandes acessos às grandes mídias, então é mais fácil fazer lá fora, fora dessa comunidade, esse trabalho. Eu vou voltar para o carnaval, que é o que eu vou depois deixar para os meus colegas falarem a outra parte. O que acontece com o carnaval? Terminou após o desfile, né? Se a gente se organiza, monta o tema, né? Alguém escreve, alguém desenha, né? E alguém põe em prática. Isso tudo, olha quantas pessoas são envolvidas nesse trabalho, né? Quantos profissionais existem nesse trabalho. Até colocar aquele espetáculo na avenida. Tem as costureiras, tem as aderecistas como eu, tem o pessoal que monta o arame, tem alguém para cozinhar, né? Tem a bordadeira, né? Isso tudo é mão de obra, isso tudo são artistas. Para colocar aquele grande espetáculo na avenida, eu preciso de um marceneiro, eu preciso de um ferreiro, eu preciso de alguém, de um designer, né? Então, esses profissionais vivem, né, desse trabalho. Já é difícil. Imagina agora em tempos de pandemia. O que acontece? Isso está parado. Como é que a gente vai buscar essas pessoas? Como é que a gente vai articular? O que é que se começou a fazer? Eu falo assim, ó, de todos o grupo de carnaval, começaram por exemplo, tem as passistas, aquele grupo se reuniu, começou a fazer um trabalho para ver como estavam as famílias, né? E o que essas famílias estavam necessitando, e ali que se começou um trabalho. Assim aconteceu com as fascistas, o Mestre Sala e Porta-Bandeira, e as lives do pessoal da harmonia, que é os cantores, o mestre de bateria. Então se reúnem, fazem uma live, né? E, e as pessoas vão fazendo as doações, né? Houve uma distribuição de rancho, de máscaras, né? Houve uma vaquinha para unir uma verba para essas famílias, né? Então é isso que está acontecendo agora. É uma rede que é solidária, não ficou esperando porque caísse do céu, né? Não ficou esperando que o governo, porque aí quando se trata, infelizmente, essa ferramenta pública, a gente sabe que é mais difícil, né? E a periferia, ela é solidária, né? É uma rede de solidariedade e que as pessoas né, o pouco que se tem se divide com o outro. Então é isso que está acontecendo. Tem escolas de samba que estão produzindo até hoje as máscaras, porque tem um material dentro da escola de samba que pode ser oferecido, né? Tem escolas que estão abertas, oferecendo quentinhas, né? Tem outras distribuindo rancho, isso à medida que as pessoas estão doando, né? Isso está sendo oferecido. E algumas escolas até estão conseguindo escrever um tema enredo, lançar o tema, né? Isso tudo prevendo, né, para que as pessoas não fiquem ociosas, né? Pelo menos esse lazer, né, de estar montando a escola a duras penas, né, está acontecendo. Tá certo, Nícia. Obrigada por passar esse teu relato aí. E queria escutar um pouquinho do seu Ventura agora, em relação à trajetória dele, como é que tem acontecido nesse período agora de Boa pandemia. noite a todos. Agora temos com Ponte de Cultura, os oficineiros, os educadores estão fazendo as suas lives, estão fazendo as oficinas tudo online também. E através do Ponte de Cultura a gente também fez doações de cesta básica, alguns kits de cesta básica que o pessoal também está muito complicado, quentinha, agasalho. E nisso aí uma parceria também que a gente fez com o Instituto Federal agora recente, que foi de algumas mulheres que estão desempregadas fazerem alimentos.
e fazer um vídeo de alimentação. Isso tem repercutido bastante. O vídeo aquele que saiu da máscara. O Ponte Cultura também tem doado máscara, agora doemos máscara para a Escola Mário Quintana, para Rita Yasmin e por Lidovino Fonton. E agora, semana que vem, vamos doar mais 50 máscaras, vou ver para quem a gente vai doar também. E, fazer cultura na periferia, todos nós sabemos que é difícil, porque os recursos são escassos, a descentralização está complicada também, e a gurizada faz como pode, né? E cada um tem que se mexer de uma maneira ou de outra, e os educadores têm que fazer a sua parte. Ok? Eu queria fazer um comentário. Tá cortando? Isso. Eu queria fazer um comentário aproveitando, né, o Ventura, para muitos que não sabem, né, o Ventura era chamado de louco. Ele até comenta isso, né? O Ventura saía com uma pastinha embaixo do braço pela Restinga e mostrava um desenho, né, do complexo cultural e esportivo que ele queria fazer na Restinga Velha. E as pessoas diziam, isso aí não vai acontecer nunca, esse cara aí é louco. Ela não é Ventura. E aí o Ventura foi lá persistindo. E a loucura deu certo. A loucura deu certo. Deu certíssimo. Temos aí o nosso Céu das Artes, né? Estação Cidadania agora, enfim, né? Entra governo, sai governo, eles mudam o nome, mas o importante é que está lá. A gente tem um belo de um complexo cultural, social e esportivo dentro da Restinga Velha, né? Encravado ali no coração da nossa comunidade da periferia, e tudo isso aí devido, né, a esse trabalho, essa persistência do Ventura. Imagino que para Nice também está sendo muito difícil. O carnaval em Porto Alegre já é um carnaval que já era, né, que já não tinham tantos recursos, que sempre era descriminalizado, né? Foi lá para o Porto Seco, enfim. De uns anos para cá, depois, né, o próprio governo Marquesan acabou não tendo mais recursos mesmo, né? Quantos anos a gente já não tem mais? E agora com a pandemia, então, né? Então eu digo assim, o pessoal guerreiro tem que ser team guerreiro para poder sobreviver, né? Para fazer carnaval, para fazer cultura no nosso bairro, né? E a gente tem também o nosso camarada aí, o André, que, né, ator, enfim, cantor, cara faz de tudo um pouco, né? No Why Nós Aqui Trapez, desde sempre, eu acho que já nasceu já cantando. Aí, André, como é que tá aí nessa época da pandemia? E fala para nós também do teu projeto aí, o Restinga Falante, Papo Reto. Tu tem feito aí um bate-papo aí com pessoas de todo o Brasil, né? Falando principalmente sobre cultura nessa época da pandemia, né? Fala aí, meu camarada. Estão me escutando bem, gente? Estamos, perfeitamente. Então tá bom. Primeiramente, quero agradecer, né, ao Instituto pelos 10 anos, né, de uma obra, de um empreendimento de importância sem tamanho, né, mesmo para aqueles setores da Restinga, aqui da Zona Sul, mais conservadores, que não acreditam em obras, investimento em educação e cultura. O Instituto é uma prova desse investimento, é uma prova dessa importância para que todos possam ter essa visão. Então, primeiro eu quero agradecer aos 10 anos do Instituto, por muito menos espaços políticos e educativos como esses acabaram, e esse não é um que resiste. Parabéns ao Instituto por 10 anos, pedir a permissão para os mais velhos, né? A Nice e o Zé Ventura, que são referências para essa cidade chamada Restinga, por todo o histórico de trabalho e de vivência. O amigo Márcio Figueira, que também é um lutador, mais adjetivos para ele, né, nesse empreendimento tão usado como Instituto de Diferenças Dimensões, que é a TV Restinga. A Thaís Silva, acredito que seja uma lutadora, funcionária do Instituto, que faz todos os esforços para manter esses espaços, como o NEAB, como o Observatório da Comunidade, que para nós vai ser agora uma coisa importantíssima
o Observatório da Comunidade, pensando ao longo da Lei Aldir Blanc, que vai ser o estante para nós, o guarda-chuva que precisamos para que todo artista, todo fazedor cultural, o poeta carteiro, catador músico, receba o seu auxílio emergencial de direito, gente. É de direito, isso não é uma escolha minha. E agradecer a Vivian, a nossa tradutora, que está aí, antes era o outro rapaz, o Ramos, eu agradecer essa ideia. É aí que nós vimos os empreendimentos importantes para a nossa educação, para a nossa cultura. Bom, gente, eu estou no mesmo estado que vocês. Tive que me virar nas minhas profissões que tenho, como educador social, como ator, para poder que as pessoas conscientizam de mais em casa, pedidos, para que a gente possa tê-los de forma mais radical possível. Então, aí, a partir disso, gente, eu continuo por uma gestão trabalho também, e lá o prefeito Vanazzi tem essa visão, apostar nos da cultura, eu estou lá nesse modo digital, fazendo aulas de teatro, como meus colegas fazendo aula de grafite, de pintura mural, de música, de poesia, de literatura. E nós aqui, né, com o fomento dos pontos de cultura, foi o que nos deu uma vida, o direito à alimentação, que é o básico que nós sempre necessitamos dia a dia, a partir tal dessa luta que fizemos nos últimos 4 anos, parado do governo passado, esse projeto, essa política nacional Cultura Viva. Este governo, a partir dessa qual cultura nesse período de ano, então, fevereiro e março nós começamos, janeiro, fevereiro e março, então, nós começamos um pouquinho antes da pandemia, teve colegas que começaram em julho de 2019, estão concluindo os seus trabalhos TCC agora. Nós, com Africanidades, começamos em janeiro, fevereiro e março, então nós pegamos quase o início da pandemia, no início do nosso trabalho, um processo que ficou parado 4 anos. Então, assim, disso, dizer para vocês que as minhas iniciativas são de saúde mental. Percebi que era importante criar um espaço virtual para conversar com as pessoas. Eu tenho uma rede de pessoas que conheço no mundo inteiro, porque a minha profissão me deu a oportunidade de conhecer alguns países fora do Brasil. Agora, em 2018, estive em Havana. Então, a partir disso, eu pensei, como radialista, vou conversar com as pessoas. Né? E me parece que muitas pessoas que eu conversei, a maioria, era a primeira vez que tinha feito uma live, e aí essa possibilidade de falar sobre si próprio, falar do seu trabalho, falar desse momento, sair dessa pauta negativa, desse pró-fascista, desse pró-fascismo na mídia, ou na tecnologia, ou na política, da negatividade, do lado ruim, de só o discurso do ódio, só o pensamento do melhor-pior, entendesse? Então, aí, o Restinga Falante ocupa esse lugar de poder falar um pouco mais das pessoas, falar em tempos mais solidários, em tempos de amor, da fraternidade, do afeto, se importar, né? Eu ligo lá para a pessoa naquele horário, me importo com ela, ela fala o tempo que é o permitido do infinito aqui. Já cheguei a 70 pessoas já nesses 4 meses. Todo dia o Restinga Falante, às 18 horas, hoje está falando do Sadi Jacques, que é um da área de TI, só Dionísio da Produto Nacional, enfim, várias pessoas importantes. Tem o Alex, músico Alex, com o irmão dele, eu me criei com o apelido, o apelido dele era o Ratão, mas ele tem um nome. Ele está lá em Portugal fazendo música, ele toca na banda em Portugal, é funcionário do Instituto. A gente vai falar no Restinga Falante com ele sobre a realidade de Portugal e pandemia, a realidade do músico brasileiro em Portugal. Enfim, minha primeira intervenção vai ser mais nessa perspectiva
de agradecimento e um pouco de fala na perspectiva do que eu estou fazendo. Aula de teatro online, Restinga Falante, acolhendo o meu filho, né, acolhendo a minha saúde mental, primeiramente, né, a minha saúde, ficando em casa, saindo muito pouco, sabe, para a rua, porque eu tenho também uma vozinha idosa, no qual eu não tenho contato, mas apoio. Então, assim, tentando, em grupos de espiritual que eu atuo, inclusive tem questões, não vou presenciais, optei essa minha saúde, acredito que a minha saúde também, esse coronavírus é uma espécie de uma dengue, né? Tu incuba ele e aí tu vai passando para as pessoas, né? E aí tu não sabe, entende? Como é que faz isso? Ou tu se preserva e tem uma visão humanitária real, né? Não só discursiva, no sentido de, eu vou salvar os outros pela minha própria condição, por uma outra questão que eu possa fazer de importância, mas eu vejo que a minha condição de saúde ela influenciaria os outros se eu não me cuidar, né? Porque eu posso estar passando para outras pessoas sem saber, na minha boa vontade, talvez humana que tenho, de caridoso que sou, posso ser, mas de fato não tem como prever, né? O contágio e a passagem do contágio. Então, eu peço assim encarecidamente, eu sei que é difícil porque a mensagem contrária, a mensagem dúbia, fake news é muito grande, ela é muito intensivo, muito forte a mensagem do fake news sobre essa doença, sobre essa pandemia, mas a gente tem que fazer uma mensagem positiva. Aí na segunda parte eu posso falar um pouco dos aspectos do conceito da cultura de periferia e da importância do Instituto Federal, da TV Restinga, né, do ponto de cultura africanidade, na aplicabilidade aqui com o governo de Porto Alegre, está recebendo 9 milhões de reais do Semeral conquistado pelos artistas. Vem do mercado cultural, vem esse dinheiro para o auxílio aos artistas do carnaval, do tradicionalismo, da cultura de matrizes africanas, dos artesãos, das artesãs, né, dos educadores de comunicação, dos pontos de mídia livre. Então, para todos os artistas da Restinga. Então, na segunda minha fala, eu entro nesse conceito da periferia e da importância da Lei Aldir Blanc. Tá certo, André. Eu tive a oportunidade de assistir alguns dos teus programas, assim, pessoal de peso, né, participando, né, do Papo Reto contigo. Muito importante esse teu trabalho, né. E entrando agora, já aproveitando o gancho do André, entrando nessa questão da economia da cultura, né, e da economia da cultura da periferia, né, porque, em geral, a cultura ela é tida como um penduricalho, né, e de que forma essa cultura da periferia gera, né, a periferia tem, principalmente a Restinga, né, a Restinga é um dos bairros que eu acredito que tem 2 escolas de samba, por exemplo, né, e inúmeros grupos de rap, enfim, de samba, de outras manifestações artísticas, né, e daí eu queria entrar nessa questão, assim, de que forma esse período de pandemia teve um impacto nessa economia da cultura, né, e que perspectivas vocês veem, né, daqui para frente, considerando que, em geral, as manifestações culturais, elas dependem de um grande público, né, os eventos, em geral, eles, para gerar renda, eles dependem de massa, vamos dizer assim, né, de um grande público. E daí eu queria... Oi, eu acho que a minha... Pegando o gancho da economia da cultura. Aí deu uma travadinha um pouquinho, mas eu acho que seguindo nessa linha que a Thaís estava falando, é exatamente isso, né? Como é que se faz, como é que se trabalha, né? Como é que se faz o carnaval, como é que se faz o trabalho na associação, como é que se faz esse trabalho como ela comentou mesmo, né? Do público que a gente precisa,
Como é que faz nessa hora, Nice? Bom, como se faz? Como sempre, né? É aquele famoso bate no mercadinho da esquina, né? Porque tem toda uma preparação. Nós já não estávamos mais contando com a verba, né, do governo, né? Então, o que se faz? É através de eventos, né? Eventos, as alas, uma escola geralmente tem 12, 13 alas, né? E essas alas, elas fazem os trabalhos dentro do, dentro das escolas de samba, através assim, de oficinas, né? Tem um bar no qual ele gera renda, né? Quando se faz a escolha do tema enredo, a gente faz festivais de samba, né, para escolher esse samba. Então, isso gera bilheteria na porta, né, e movimenta automaticamente o bar, né. Então, e outros, assim, a gente depende também de algumas pessoas do bairro, empresários do bairro que, de repente, fazem uma ajuda, e juntando toda essa verba, se vai se organizando. Além disso, as alas geralmente têm aquelas pessoas que se doam para trabalhar, né, que aí vão ajudando, né, quer dizer, é uma verba a menos que se usa para fazer a confecção de fantasias. E muitas coisas são guardadas de anos, né, quem me conhece sabe que eu sou rato de estar dentro de barracão de escola de samba, né? A gente vai organizando esse material que não se põe fora, que é algo muito rico, né? Não se pode pôr nada fora, porque tudo se transforma, né? Então, assim, ó, geralmente, digamos que uns 20% da escola de samba já tem, nós já temos em função de todo esse material que se tem que se recicla, né? Assim como dentro do barracão da escola, como nos barracões lá no Porto Seco. Claro, tem cada escola tem uma maneira de trabalhar com os seus artistas, que é a messala, porta-bandeira, o intérprete. Tem situações que eles ganham a roupa, né, para o desfile. E tem outras escolas de samba que fazem o contrário, porque elas são mais abastadas, elas já têm aquele percentual já certo, né? Algum padrinho, né, já ajuda a mestre-sala, porta-bandeira. Mas existe uma outra situação também, que é todo aquele trabalho dos carros alegóricos, né? Que eles são bem maiores, a estrutura é completamente diferente e, às vezes, um material de um ano para o outro não pode ser usado, mas aquele material igual é guardado. Tudo, tudo é em função de dinheiro. Mas como a gente é um bom brasileiro, né, tudo se dá um jeito, né? A gente vai trocando, de repente uma escola de samba tem um material que eu posso usar, eu posso ir trocando com eles. E assim a gente vai montando. Porém, agora, nessa situação, é interessante assim, ó, nós temos que fazer um outro trabalho, nos reorganizarmos, porque pelo que a gente está observando por aí, isso vai longe. Então a gente não pode ficar sentado esperando, né, o trem passar. Nós temos que correr na frente do trem. E isso se chama organização. Quem tiver organizado, né, vai poder se abrir para uma outra situação. Eu imagino que daqui para frente a gente vai ter que ver os desfiles de escola de samba de uma outra maneira. Só que nós vamos ter que trabalhar sério mesmo, nos organizarmos. Porque realmente assim, o poder público vai gritar que não tem, né? Já gritava que não tinha, né? Nós vamos ter que nos reestruturar, ter uma outra visão de como fazer isso, sentarmos, conversarmos, porque daqui para frente vai ser completamente diferente, muito diferente. Não tenho assim, não vejo nada no fundo do túnel aí que vai cair do céu. Vai ser muito trabalho, vai depender, eu acho que quem vai sobreviver nessa situação toda de periferia vai ser quem estiver organizado, né? E quando a gente conversando ali com o colega Ventura
e com o André, que sabem muito bem de toda uma organização que existe. Tá? Se tu não tem essa organização, tu não vai conseguir buscar. Tu tem que estar muito bem organizado. Então, agora eu acho que é uma época assim, ó, de uma tremenda uma reflexão, enquanto carnavalesca, para que essa cultura ela não venha sucumbir. Porque se continuarmos assim, eu não vejo assim grandes perspectivas, né? Porque na verdade depende de uma verba, depende de alguém, né, que doe, e existem os mecanismos públicos que tu tem que saber como fazer isso. E se tu não tiver organizado, tu não vai ter nem como chegar lá e pedir não, né? Entrar dentro desses projetos, né? Usar esse mecanismo público a nosso favor. Então, eu acho que assim, ó, é uma época de... Fale? Não, desculpe aqui, acabou dando uma travadinha aqui, não tinha continuado. Não, só por curiosidade, em São Paulo, né, a gente já sabe que o festival lá foi transferido, não se sabe ainda para quando, não sei se a data, no Rio também. Aqui em Porto Alegre já existe alguma decisão a respeito do carnaval? Se vai ter, se não vai ter, se vai ser transferido, enfim? Olha, eles ainda não se falou sobre isso. Eu até fiquei de ver agora eu não vi da UECGAPA, né, alguma fala nesse sentido, né? A gente espera sempre os grandes centros, mas eu não vi. As pessoas estão se organizando para montar um carnaval, mas essa fala ainda não veio a público, né? Nem entre o grupo, assim. Eu acho que eles ainda no fundo imaginam que Rio e São Paulo vá fazer carnaval e que aqui no Sul isso aconteça. Porém, eu sinceramente não vejo que isso vai acontecer. Eu não vejo melhora, né? Pelo contrário, né? Esse é um vírus que não vai embora. Eu acredito que ele vai circular, que nem aconteceu com o HN1, né? Ele vai ficar aí, vai ficar zanzando por aí, nós vamos ter que ver outra maneira. Eu acho que nesse momento não tem como, né? Eu não sei ainda o que foi que aconteceu nas discussões, né? Porque eu estou um pouquinho mais afastada das direções, né? Mas eu não vejo nada de suspenso ainda com relação a... Até gostaria de ver se tem alguém aí da União da Tinga lá que participou das reuniões ultimamente, se tem alguma coisa, mas até esse momento não tem nada. Continua ainda se achando que vamos desfilar. Realmente, a gente vai ter que aguardar, né, como a gente estava falando antes de começar aqui a live. A gente ainda não sabe ainda quanto tempo vai, né, essa questão da pandemia, torcer para que de uma vez aí se encontre a vacina, né, até que encontre a vacina, que chegue para nós, até que chegue na periferia, né, que a gente consiga se imunizar, isso ainda vai levar um certo tempo, e até lá contar até mesmo com a compreensão, bom senso de todos, para que cada um faça a sua parte, se cuide, né, usando máscara, não fazendo aglomerações, enfim, cada um fazendo, né, a sua parte, né. Queria aproveitar também agora o nosso amigo Ventura aí para ele falar também um pouquinho mais, né, um pouco do trabalho, do projeto, de como está sendo feito lá no complexo, né, cultural lá do Barro Vermelho, lá na Estação Cidadania, um pouquinho mais sobre isso aí, essas dificuldades hoje, Ventura, com a pandemia, né, principalmente na busca dos recursos, né, porque como a gente fala também da cultura, a gente fala num recurso porque existe realmente uma cadeia produtiva, existem pessoas que dependem da cultura como forma de subsistência também, né, e a cultura hoje, principalmente na periferia, principalmente nas comunidades, ela tem esse papel transformador, esse papel social, né, existe a cultura que é a parte do lazer, né, que muitas pessoas falam, a cultura, para muitos, né, que não conhecem, às vezes acabam dizendo, a cultura não é tão importante, né, sempre acabam deixando um pouco de lado, mas para a gente que é da periferia, né, a gente sabe que a cultura é um dos alicerces da nossa sociedade para poder
trazer os nossos jovens, né, principalmente, trazer as pessoas para que possam estar fazendo atividades, isso aí tem um impacto fundamental na vida de todos, né? Queria que tu comentasse um pouquinho mais para nós, meu amigo, sobre como é que tá os trabalhos hoje aí, principalmente com esse coronavírus. Bom, como o colega André falou, né? A gente iniciou em janeiro, fevereiro e março a gente conseguiu trabalhar ainda com o público. Aí quando bateu em março, bateu essa epidemia, aí como assim, a gente começa a ter aquele horror, tocar o horror, porque a gente está acostumado a trabalhar com pessoas, sentir o calor humano das pessoas e poder trabalhar com elas. E isso aí afastou. Agora a gente tem que trabalhar através de uma máquina, por oficina online. E como gestor eu tenho que estar sempre correndo atrás de recursos, convênio, parceria. Se não dá numa porta, a gente vai noutra. Por exemplo, agora mesmo já coloquei 3 projetos, tanto na área cultural quanto na área esportiva. Então a gente está sempre correndo, porque às vezes quando eu dou uma saída aqui, converso com algumas mães, todo mundo está perguntando quando retorna para poder fazer as oficinas, querem entrar para dentro. Digo, só o ano que vem que vai ser difícil esse ano, ter o contato com pessoas, né? Então isso aí a gente, e como a colega Anice falou, sem recurso não se faz nada. Então a gente está se organizando, registro no CEMAS, registro no CMDK, registro na Confederação Brasileira, registro na cultura. Tudo isso aí a gente tem que estar colocando a entidade em dia, porque os recurso tem. E senão a gente não colocar com a documentação e o projeto que eles estão pedindo, a gente não consegue captar recurso. Isso aí lá na ponta vai afetar no pagamento de oficineiros, que a gente não vai poder contratar, até futuramente, se abrir de ter público, a gente ter uma alimentação para as crianças também, compra de equipamento, tudo isso aí influi com o recurso que a gente tem que pegar. Então, aproveitando aqui a fala, como eu tenho trabalho junto com a Confederação Brasileira de Atletismo e a Sojipa, eu indiquei 4 mulheres da Restinga para fazer parte do Comitê Feminino do SEBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Esse comitê está atuando com uma prevenção de abusos sexuais nas crianças e adolescentes em categorias de base. Então nós temos 4 representantes da Restinga dentro desse comitê nacional. Então a gente já fez uns seminários falando isso aí, e futuramente agora eu já vou divulgar o nome que é a professora Cláudia Gaia do Brum, a professora Ana Meirelles do Mário Quintana, a Renata Pardal da Larry e a De Silva. São essas 4 mulheres que foram indicadas. E o Céu das Artes está fechado, porque todo equipamento público tem que estar fechado, né? Não pode estar aberto. Então os oficineiros estão fazendo, se virando nos 30, estão fazendo em casa o que pode. E, né, André, que não está fácil. E a gente tem que estar sempre mostrando que tem que lá no fundo tem uma prestação de conta para fazer, né? Okay? Verdade, seu Ventura, é uma constante reinvenção, né? Todas as áreas, todos os setores, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E a cultura se faz com muito afeto, né? Com muito contato, com muito carinho, muito coletivo, né? Sim, eu vou ler alguns comentários. Como o André estava com um grupo bom de teatro, já não teve mais, tem que fazer tudo online. Aí tem o pessoal da capoeira, que tinha a gurizada vindo, da dança, da percussão. Então isso aí tudo, a gurizada não tem como. Uns têm acesso à rede social, muitos não têm, né? A gente sabe que não tem acesso. Isso complica também. As dificuldades tecnológicas e financeiras, né, de acessar, né? A pandemia extravasou a desigualdade que já existe no mundo, né? Sim. Mas, enfim, vocês fazem um belo trabalho, né? Na Restinga, com o Céu das Artes e com Ponto de Cultura. E eu queria mencionar aqui alguns comentários aqui do Face, né, que é por onde está acontecendo a nossa live, aqui o Face do Observatório.
A Milena, nossa colega professora que está junto no projeto, coloca maravilha essas pessoas, força reunida, né? Esse grupo de peso aqui, né? A Sim, grande. Cristina Leão, a Cris, uma colega também do campus, só pessoas poderosas, né? É uma honra estar aqui com vocês, na realidade. A Nalu Eu, Faria comenta, Restinga Falante, André Saroba, Papo Reto. Parabéns pelo programa Diálogos com a Tinga. Nalu Faria também comenta. Neucir André Varnier. Boa noite, acompanhando. Abraço ao seu José Ventura. Milena comenta de novo, muito bom, Nícia, é isso aí, quando falava da questão do coletivo, eu acredito. E aproveitando agora, então, eu gostaria de conversar com... Ô, Thaís, desculpe. Pode falar, Márcio. Desculpe, não, só nos recadinhos aqui ainda, né? A gente está também transmitindo através da página da TV Restinga, e aqui a gente tem uma amiga aqui, acredito que é Denise Reis, de Reis Souza. Ela comentou assim, né? Eles vão achar muitas desculpas para não ajudar as periferias e a arte. Alô, colega de cultura africanidade, né? Então, mandando um recado aí, um abraço aí pro Ventura, né? O Ventura fez uma fala, fez um comentário também interessante, tá? Diz que assim, ó, o quanto que as instituições, né, dentro das comunidades geram impacto. Ele comentou das pessoas perguntando quando é que vão ter as atividades e também a questão da alimentação. Olha a importância, né? As pessoas também preocupadas, porque os jovens, muitas crianças vão para projetos como o do Ventura, e também para escolas, para as escolas no modo geral, e quanto a merenda é importante, né? Aquela merenda que teve, né, um secretário aí que disse que as crianças não podiam repetir, né, porque senão iam ficar obesas, né? Essa refeição que é muito importante para muitos jovens, para muitas crianças, né? E projetos importantes como o da própria União da Tinga, como o Ventura, onde a questão da sobrevivência é o básico, que é alimentação. As pessoas vão lá também muitas vezes para poder buscar isso, né, que é o mais básico para a sobrevivência. Então, até isso aí, a gente tem sentido, né, que as pessoas estão preocupadas com isso, né, e ao mesmo tempo o empenho que a gente vê das instituições mesmo em poder fazer doações, né? Como a própria Eunice falou da União da Tinga, o Ventura falou, a gente tem diversas ações aqui dentro do bairro, o próprio IF também, o projeto de doação de cestas básicas. Então a gente vê, né, quanto que na periferia tem a questão do emprego, a questão do dinheiro e a questão desse básico que é alimentação, né? Então, só queria ressaltar esse ponto que o Ventura comentou. Então, acho que também esse é um ponto muito importante, né? Eu também faço parte do Fosse Potemon, que eu faço parte da coordenação, que é do Grupo Alimentar e Nutricional de Matriz de Povos Africanos, onde aí também a gente busca alimentação para muitas casas de religião que também estão desamparadas nessa hora, que muitas pessoas estão desempregadas. São garis, são autônomos, que também estão precisando de auxílio. Então a gente também faz essa busca aí de alimentação para eles em parceria com o Ponto de Cultura Africanidade. A gente percebe com essas falas o quanto é necessário os serviços públicos para essa rede de sustentação, né, da população, em especial aquela população que é alijada do mundo do trabalho, de uma certa forma, né, que são as populações de periferia, né, e alijada não só do mundo do trabalho, mas de outros setores essenciais e importantes para a vida, né, para a manutenção da vida, né. Aproveitando, né, essa... Mas também assim, Thaís, que as nossas atividades são totalmente gratuitas, e no contraturno escolar, né? Nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum idoso paga um centavo. Tudo isso aí é o Ponto de Cultura que busca recursos para poder dar para esse pessoal algum tipo de atividade cultural dentro da comunidade. Isso é um trabalho maravilhoso, né, seu Ventura? Poder buscar o que, de alguma forma, falta, né?
Então, aproveitando, eu queria convidar o André, daí ele comentou antes a questão da organização do coletivo, né, André? A Anice trouxe também um pouco essa perspectiva, né, do quanto a necessidade de se organizar enquanto coletivo para poder acessar essas políticas públicas, né, e estarmos inseridos no mundo, né, de alguma forma, né. Então, eu convido a ti, André, para trazer um pouco dessa perspectiva do coletivo, já entrando um pouco na questão da Lei Aldir Blanc, né, que é a Lei da Emergência Cultural, que foi aprovada no final do mês passado, né, regulamentada ao longo dos últimos dias. Bacana, deu um cortezinho aqui, mas bem legal ouvir assim todas as histórias, né? E sobre a dinâmica do social, da dinâmica da cultura, né, especificamente do carnaval. E a gente percebe nas falas aqui que me antecederam a importância do Estado. Então, esse discurso liberal que propaga no Brasil nesse momento, aqui em Porto Alegre, na gestão de Porto Alegre do governo, ele não é completamente verdadeiro, né? Que tudo deve ser privatizado, que deve ter terceirizado tudo, né? Mas as pessoas não têm como terceirizar e privatizar as pessoas, né? Então, porque nós estamos falando aqui de cultura, de alimento da alma, né? Nós estamos falando de relações de afeto, né? O carnaval, gente, como é que não se investe no carnaval? Como a Anice falou, isso é uma falácia das maiores do liberalismo, né? Porque o investimento que eles fazem nas suas próprias tecnologias, eles não falam que é tirado de algum lugar. Então, assim, a grande disputa narrativa do carnaval, que é uma manifestação negra, cultural, brasileira, com essa narrativa do liberalismo, de tirar os recursos públicos para a cultura nacional, isso é muito sério, gente. Esse é um ataque à cultura muito sério, esse discurso. Né? E a gente está ameaçado a isso, a um ataque muito velado, ou nem pelo presidente não é velado, é direto à cultura. Então, assim, a economia da cultura que a Thaís provocou, ela também é uma disputa narrativa dentro da sociedade brasileira. Porque a economia da cultura, em tese, Thaís, ela vai só para algumas produtoras da Avenida Paulista. Isso vale, né? Para algumas empresas, mega empresas internacionais de streaming, vale, bicho. Agora, para o carnaval, para a cultura de base comunitária, que é o Cultura Viva, aí há várias narrativas de que se vale ou não esse investimento, que o Estado não deve investir em educação, em segurança. Então, tem uma grande questão aí que nós temos que falar das importâncias da cultura de base comunitária, das importâncias da cultura negra. E aí, nesse aspecto, não só, a gente tem essa narrativa da cultura de periferia, que é mais ainda importante, porque a cultura de periferia, ela é uma cultura que ela empodera sujeitos invisibilizados da sociedade. Parece que as coisas são muito comuns para nós, mas diariamente há um ataque aos nossos jovens. Diariamente há uma visibilidade midiática pejorativa dos nossos jovens na imprensa. Diariamente, hoje, qual é o serviço público social que nós temos em Porto Alegre? Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre, nessas gestões centro-direita, extrema, elas acabaram com o tecido social dentro de Porto Alegre. Como é que nós vamos fazer um trabalho social, cultural nessa cidade se o tecido social acabou? Olha o que é a FASC, gente. A FASC é uma coisa tirada lá no canto da prefeitura, que é um organismo fundamental para a política social de Porto Alegre. Não, da cultura nem se fala. Da cultura nem se fala. Existe uma coisa que nem tem. O Zé Anice falou num termo aí, a descentralização. Fundamental para a cultura dessa cidade, e ela acabou. Porque ela descentralizava recursos. E a ideia da descentralização de recursos, a ideia da divisão de renda, distribuição de renda em Porto Alegre no Estado, não existe. A distribuição de renda no Estado é só para aqueles que ganham subsídio fiscal, que é uma caixa branca lá, que ninguém sabe quem é, para quem vai subsídio fiscal no Estado do Rio Grande do Sul, gente? Quais as empresas que empregam 200, 300 pessoas e ganham milhões de subsídios públicos do Estado? Não pode, está uma caixa branca lá que ninguém sabe para qual empresa vai. É uma coisa que não pode saber. Entende? Então, aí eu concluí a minha fala aqui falando um pouco da Aldir Blanc. Aldir Blanc é um momento histórico que nós vivemos no Brasil. Entende? Nós temos que aproveitar isso, e eu faço uma provocação à TV Restinga e ao Ponto de Cultura, Africanidade e ao Observatório da Comunidade, que a gente possa construir um ambiente
de troca, um ambiente de receber todas as demandas do setor cultural da Restinga, todos os fazedores, sendo eles CPF, sendo eles CNPJ, porque esse também é outro fenômeno que nos traz, gente, os produtores profissionais, que eu chamo de agiotas do dinheiro público, que eles têm CNPJ, eles têm entidade, eles têm tudo, mas eles não têm isso que a Anice fala muito bem, que é o ser humano, que é o coletivo, é o barracão, é a construção artesanal da cultura. Eles são só arquitetos, não acho a arquitetura uma profissão extremamente interessante, mas são só arquitetos da cultura, eles não são fazedores, eles fazem captações de muito dinheiro, eles têm CNPJs, né? Eles têm empresas, né? Que eles conseguem prestar conta para o Estado. Essa falácia da burocracia e de quem recebe e de quem flui a cultura é uma disputa que nós temos que fazer. Nós somos pessoas que vivemos com pessoas, trabalhamos com pessoas. Olha o que é o hip hop, olha o que é a capoeira, olha o que é as culturas populares de matriz africana. A Restinga é uma referência no Brasil. Brasil de culturas de matriz africana. Esse povo de matriz africana não pode ficar fora da Lei Aldir Blanc. Não pode. Essa lei é feita para esses agentes culturais. Se o secretário ou o prefeito não entende assim, nós temos que fazer ele entender. Porque a lei diz que os pontos prioritários da cultura brasileira. A prefeitura vai ter 9 milhões de reais, tá? A partir do decreto do governo federal. Ela já pode botar um plano de trabalho na plataforma Mais Brasil. A partir está contando o tempo para ela fruir esses recursos. Qual é o dever na lei da Prefeitura de Porto Alegre? É reconhecer os espaços independentes. Quais os espaços independentes, gente? Espaços de rua. A Feira de Artesanato da Restinga é um espaço independente de cultura. Pode receber um recurso emergencial em espaço independente, que é de dever da Prefeitura. Pontos de cultura, territórios de terreiro, grupos de capoeira, grupos tradicionalistas, grupos de rock. Eu fui, no último período, eu ia num bar, um negócio empreendedor cultural de rock aqui da Restinga. O rapaz, eu conheço ele desde a infância, ele criou um bar de rock específico com o dinheiro dele. Esse rapaz, ele é o público da Lei Aldir Blanc, que é empreendedor da cultura da Restinga. Ele não é na Cidade Baixa, é na Restinga. Está ali na frente do Unidão. Empreendimento de rock, bar de rock, que ele teve que fechar, óbvio. O estúdio desse menino que fechou, que ele vendeu todos os instrumentos dele, também esse estúdio é um ponto da Lei Aldir Blanc. Todas as pessoas, gente, que produzem ou produziram cultura nessa comunidade, ou são fazedores, são carteiros, são gaieiros, como o Zé falou, eles têm direito. E nós precisamos fazer esse espaço de eles tenham essa condição, e nós pressionamos, lógico, que o governo é que nem feijão, tem que dar pressão para que a coisa ocorra, porque esse governo que está aí, do prefeito Marquesan, é um desastre para a cultura, completamente. De cultura e africanidade, junto à TV Restinga, pressionar que as periferias recebam o seu direito. Desculpa, eu acho muito Carvalho, eu falo muito rápido, talvez você não consiga acompanhar, perdão por a minha rapidez da minha forma de falar. Eu te peço perdão, eu te agradeço, Carvalho, pela tua gentileza, viu? Então, assim, eu deixo só esse desafio para nós. Estou disponível, tem vários atores na sociedade, de gestores, de militantes do ponto de cultura, de artistas que estão muito por dentro da condição e da aplicabilidade real dessa lei. Então, a Prefeitura de Porto Alegre vai ter que fazer esse cadastro desses espaços independentes, repassar esse recurso de 3 a 10 mil reais, 3 a 10 mil reais. Ele vai ter que 20% desse recurso de 9 milhões investir em editais, que pode ser chamadas públicas, pode ser prêmios, que premia o povo de terreiro, por exemplo, um prêmio de X valor, que premia todo o povo de terreiro de Porto Alegre, né? Essa é a objetividade. Claro que a vontade, me parece, de um governo liberal não é distribuir renda para os mais pobres. A gente sabe que o governo liberal é distribuir renda para os mais ricos, para os mais pobres não. Então, vai ser, me parece, Thaís, o desafio da gente é criar um espaço, mesmo que virtual, de projetos, de pessoas que não consigam acessar um projeto lá no edital, que não consigam saber como é que ele vai acessar o espaço. Por exemplo, Thaís, eu vou dar um exemplo bem aí do IFE. A Feira de Economia Solidária do IFE, ela é um público-alvo da Lei Aldir Blanc, viu, Thaís? A Feira de Mulheres da Economia Solidária, de artesãs do IFE, que é também um público-alvo de receber 3 a 10 mil reais como espaço independente. Vamos dizer, o grupo de teatro do IFE
é também todos os estudantes que são desse grupo há 6 anos, Thaís, porque tu tem que ter comprovação de 2 anos de trabalho, Thaís. O grupo de 6 anos, eles são o público-alvo da lei de Blanc. Não é consagrar em casa, fazendo patrocinado por empresas. É também para esse agente, o exemplo do grupo de teatro do IFE, acessar essa lei. Nós temos que possibilitar que ele entenda que é o direito dele. Não é o gestor que vai dizer quem tem direito de acessar o auxílio emergencial. Entendam? É um auxílio emergencial para uma lei de guerra. É aí que foi lançado aí decretos e notas. Então, é muito até assim urgente entendermos a necessidade. Mas também me parece que nós precisamos articular o povo que merece ter esse não, a escola liberal passa. E se passar, depois já era. Perfeito, André. Muito boas as tuas colocações. Eu só vou pedir para tu ajustar a tua câmera um pouquinho. Durante a tua fala, eu acho que deslocou Fugiu. a câmera e tu saiu do foco da câmera. Agora voltou. Com certeza, tua provocação está aceita e vamos trabalhar para fazer essa proposta aí. Márcio, quer fazer algum comentário? A gente pode sim fazer uma frente aí, né? Porque eu já vinha conversando com o André antes e a gente pode fazer uma frente aí para poder fazer uma divulgação, porque eu acho que muitas pessoas aqui no bairro, muitos grupos, muitos coletivos, muitas entidades e muitas pessoas particulares, no caso, muitos CPFs, né? Como a gente pode dizer assim, muitos atores, muitas pessoas trabalham com a cultura, que são ativistas mesmo, podem ter acesso a esses recursos, né? Então, eu acho que depende agora da gente fazer uma força-tarefa para poder divulgar como que se busca esse recurso e também, claro, como disse o próprio André, pressionar o governo, né? Primeiramente que o governo municipal trazer o secretário Alabarce, o secretário da Cultura, para debater, né, conosco aqui também, como é que está sendo, como é que a prefeitura vai disponibilizar esses recursos, a própria Secretaria de Cultura do Estado, né, enfim, eu acho que é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que é a pandemia aí, como a gente já comentou antes, a gente ainda não sabe por quanto tempo isso vai acontecer, então acho que é muito importante para que essas pessoas possam saber como buscar esses recursos. Então acho que a gente pode depois internamente conversar um pouco mais, aí ver como é que a gente pode fazer, de repente, pequenos cards, pequenos vídeos, pequenas falas para indicar o pessoal para buscar isso, né? Márcio, eu adorei a tua colocação, né? É justamente isso que eu vejo. Tem que esclarecer o grupo e realmente nos organizarmos enquanto periferia para essa busca, porque infelizmente a gente faz tudo com tanto amor, se doa tanto, passa ano, passa dia, daqui a pouco tu te dá por conta que só um pouquinho, tu tem uma família atrás de ti, não é? Que depende desses recursos que já são difíceis. E agora as pessoas ficam naquele marasmo, mas eu sou artista, eu mereço? Como assim? Tu é artista, sim, e tu tem que buscar os teus direitos. Eu acho essa conexão, essa rede a gente tem que montar, né? E assim, está na hora, é isso que eu digo, de nos organizarmos enquanto periferia e irmos à busca do nosso direito, sim, isso é nosso. É nosso, nós não vamos incomodar os outros lá. É nosso, gente. É nosso direito, nós temos que buscar, sim. Faço assim, ó. Temos que movimentar esse grupo, que nós estamos muito. Essa situação do vírus, isso vai adoecendo as pessoas, e aí esse teu processo de criação, ele vai ficando truncado. E aí, realmente, assim, ó, tu fica naquela situação, será que eu mereço? Não, tu merece, sim. É teu, tu trabalhou. E tu trabalha, ainda tu vai trabalhar muito. Tá na hora de mudar. Não. Perfeito, Nice. Perfeito. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, Márcio, pode ser?
Beleza, o pessoal Da está Clá- interagindo aí. Da, da Cláudia Gaia. Parabéns, Nice, Ventura e André. É um prazer ouvir essas pessoas tão representativas da Restinga. Professora Milena, sem o Estado, a população já vulnerável é a mais atingida. Estes governos optaram por um modelo de morte para a população periférica. Jacira da Rocha Rodrigues, parabéns, pessoas de tanta representatividade que fazem tanta diferença para a nossa comunidade. Abraço especial aos queridos amigos José Ventura e André Jesus. Cláudia Gaia, de novo, muito medo de como vai se dar a distribuição destes recursos. Estamos diante de um governo que não é transparente, só recebe quem é Isso amigo do importante, rei. né? Questão da transparência. Acho que é importante a gente se dar conta que esse ano as eleições elas são essenciais, né? Porque o município, a cidade é onde a vida acontece, né? Onde se aplica todo tipo de política enfim, que surge em qualquer âmbito, né? Então é na cidade que as pessoas vivem. Então a gente precisa ficar ligado nisso. Márcio? Pois é, gente, já batemos 1 hora, né? A gente estava até comentando, brincando antes, né? O bom é se nós tivéssemos aí 2, 3 horas, mas o tempo também é curto um pouco, o pessoal também já tem outros compromissos. Eu acho que a gente podia fazer algumas, de repente, considerações finais, aí o pessoal podia fazer uma fala, né? Principalmente das perspectivas de um futuro, né? O que a gente espera para um futuro aí, para que a gente, enfim, o que cada um pode esperar daqui para frente, né? O que tu acha, Thaís? Passar para o pessoal aí. Perfeito. Vamos. O que a gente espera para um futuro imediato e um futuro mais de médio prazo, né? Quem quer começar a sua fala final aí? Que é um início, na realidade, né? Entrou um coadjuvante aqui. Realmente. Ai, Não, fantástico. Faz parte, né? Que maravilha. Eu posso falar. Isso, Nice, começa contigo, então. Bom, primeiro passa pela organização, né? E uma das coisas que a gente tem que ocupar é o nosso espaço enquanto periferia, nós temos direito, sim. Através da nossa organização, a gente vai conseguir fazer um trabalho. Nós temos que nos reinventar, eu falo enquanto carnaval, né? Pensar realmente como cultura, né? Agirmos como coadjuvantes não, como proponentes dessa cultura, né? E usarmos essas ferramentas que estão lá, porque já aconteceu o Conselho de Cultura vir até a nossa periferia para saber como a gente se articula, e eles se assustam. Nós assustamos essas pessoas, porque a gente faz cultura, né? Cultura com o nosso sangue. Então nós temos que mostrar a nossa cultura, sim. Nós fazemos na cultura, nós somos produtores culturais, e como tais, nós queremos a nossa igualdade, né? Então, assim, passa pela organização. Nesse momento, nos reinventarmos. Como somos, né, brasileiros, a gente se reinventa, não podemos ficar no acomodado e achando que esse respingo que está saindo, esse respingo que está chegando para nós, é isso que a gente merece e deu. Não, pessoal, existe todo um mecanismo que a gente tem que percorrer, é só nos organizarmos e, assim, nos unirmos enquanto coletivo, né? Que a união vai fazer a força sempre. Era isso. Perfeito nisso. Eu acho que... Pode falar. Eu acho que a nossa comunidade, eu falo nossa comunidade, falo em Porto Alegre em geral, tanto a Restinga quanto Porto Alegre. A Restinga é rica culturalmente, né? Aqui a gente já nota que as crianças, os adolescentes, eles já nascem com aquele tom de fazer cultura. Eles só tem que dar aquela polidinha neles, que o normal que a gente vê que eles já... Tu faz alguma coisa, eles já saem andando, né? Por exemplo, a cultura que as escolas fazem todas, dentro do projeto a gente nota que muitas crianças têm um dom para fazer algum tipo de atividade.
E esse aí de não ter a descentralização da cultura nas periferias, isso aí acabou prejudicando muito as comunidades periféricas que não têm poder aquisitivo para fazer o trabalho. Então, eu acho que esse recurso que está vindo, ele tem que ser distribuído e bem distribuído nas periferias para a gente poder trabalhar com esses jovens e adolescentes. Obrigada, seu Ventura. André, uma última palavrinha aí. Quero agradecer todos os que estiveram na live aí, a Nalu, todas as pessoas, a Cláudia, que é do Conselho Gestor do Ponto de Cultura Africanidades, a Cláudia lá do Pessoa de Brum, também está participando com a gente aqui. Todos que estão na live aí no Facebook participando, eu quero mandar um beijo afetuoso, um carinho, dizendo que vocês estejam todas bem, né, em casa, se possível, se cuidando. E a minha fala é isso, eu deixei no nosso chat privado aqui os telefones e os e-mails do secretário de Cultura de Porto Alegre, viu, Thaís? Está na tua mão essa tarefa, porque eu acho que o Observatório da Comunidade da Restinga, eu acho que tem uma tarefa histórica hoje, assim, me vem assim, essa ideia de finalizar a minha fala aqui e agradecer muito, muito mesmo, o IFE por 10 anos, essa live apoiada pela TV Restinga e pelo NEAB, porque é por aí mesmo que a gente tem que ir nos encontrando com todos e todas aqui, fazedores, para podermos entender esse processo histórico que é tão difícil para todos. Vamos pegar de surpresa. Mas, objetivamente, sobre a Aldir Blanc é isso. A gente precisa organizar um local, centralizar num local as informações e chamar todos os fazedores possíveis, todos e todas fazedores possíveis, sendo eles de ideologia ou de pensamento diferentes, ou de compreensão de mundo diferente, o meu, ou de que está aí diferente. Mas, se ele é fazedor de cultura, ele merece esse auxílio. É um auxílio emergencial, tá, gente? A política pública do Secretaria de Cultura é outra coisa que nós vamos também cobrar. Como o Zé falou, cadê a descentralização, Luciano? Cadê o investimento no carnaval? Cadê o investimento das culturas? Tá, mas isso é uma coisa. Agora, esses 9 milhões, eles têm uma lei para direcionamento, eles têm critérios de direcionamento, eles têm objetivo de direcionamento, eles têm local e pessoa, gente. Não tem subterfúgio na lei. E nós, pelo Observatório da Comunidade da Restinga, temos que fazer que ela seja aplicada de forma mais simples, e eu concluo isso, tá, Thaís, Zé, Ventura, Nice, a companheira Vível e Márcio Figueira. Nós temos que reivindicar que esse processo seja flexível, gente, sem burocracias, sem impeditivo de acesso, gente. Nós temos que ter uma lança de Ogum para poder ter preciso. Agora nós temos leis que comprovam flexibilidade. O vereador Marcos Botti, uma live com ele, ainda emergencial da cultura para acompanhar a Lei de Blanc. Logo começar as comissões de cultura da Câmara, que elas estão paradas, o Marcelo vai pedir uma frente parlamentar a acompanhamento da Lei de Blanc, um compromisso que ele teve na Restinga Falante, agora comigo 2 dias atrás. E nós aqui da Restinga precisamos também fazer uma frente no Observatório Comunitário da periferia, flexibilizar os investimentos da Lei de Blanc, tá? Então, eu fico essa tarefa também é minha, contem comigo nessa tarefa. Agora estou saindo exatamente com uma reunião dos pontos de cultura aqui de Porto Alegre, nós temos uma audiência com o Luciano Alabarce na sexta-feira, para falar especificamente sobre os pontos de cultura de Porto Alegre, e acredito que ele está fazendo esse movimento. Então, acho que o Observatório, para concluir, podia chamar uma reunião das periferias de Porto Alegre, centralizar no Observatório. Olha que ousado a minha parte, tá falando só da Restinga, Thais gostou. Agora é das periferias de Porto Alegre, né? Para a gente poder pensar em alternativas viáveis para todos e todas acessarem os recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc. Gostei da ideia, participo com o Bar. Pode deixar que a gente vai realmente ir atrás aí, temos que ir atrás, e a gente precisa muito aí, a periferia, a nossa comunidade, a Restinga aí, assim também como outras regiões, né, da nossa capital aí, enfim, do Brasil todo, precisa muito disso, né, uma luta, uma conquista de todos. Mas, pessoal, o horário, né, permite mais que a gente se estenda, né, então... Rapidinho, Márcio, rapidinho. Diga, Nice. Nós temos dentro do Conselho do Estado um representante da Restinga. Então, assim, ele está sozinho nessa briga lá, então agora, assim, montando esse grupo,
a gente até pode dar força para ele, né, para ele trazer essa situação para nós da periferia. Não, com certeza, a gente vai buscar essas pessoas todas, que é importante. Uhum. Então, uma questão assim, em Márcio, nós não temos mais, viu, Nil? A nova proposta do conselho foi essa semana, 2 dias atrás, viu? Os novos conselheiros já nós não temos mais conselheiros. Nós temos ficou um ainda lá. Se eu não me engano, ficou um ainda lá. Temos um ali, coitadinho, tá lá segurando, mas tá. Não, mas vamos buscar esse pessoal todo aí e vamos atrás, né? Para a gente buscar, porque como a gente mesmo falou, é um direito nosso, é uma luta, é uma conquista de todos, né? E para esse tema tão importante que é a cultura, principalmente, né? Dentro da comunidade, dentro das periferias, né? Então quero aqui agradecer mesmo de coração a todos aí, a Anice, ao Zé Ventura, ao André, agradecer a Thaís e o Instituto por também ter convidado para estar fazendo a mediação, né, desse bate-papo, aos intérpretes de Libras que estiveram aí também juntos, né, e a todos vocês, só, então, reforçando, né, esse projeto, né, o Diálogos com a Tinga, cultura de periferia, em tempos de pandemia, é um projeto, né, do IF, com o NEAB também, o Observatório da Comunidade, a TV Restinga é parceira, fazendo a divulgação também através dos nossos canais. Então, daqui a 2 semanas, acontece de 15 em 15 dias, todas as terças-feiras, antes eram as quartas, passou para terça-feira. Então, daqui a 2 terças-feiras vai ter novamente, né, esse diálogo aqui. Então, vou passar para a Thaís agora para que ela dê algumas informações a mais. E, então, um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, então, agradecer, né, os convidados, a Anice, poderosíssima, o seu Ventura, o André também, né, poderosos, muito bom sempre estar com vocês, mesmo que virtualmente. Agradecer a sempre parceria do Márcio, né, Márcio, 10 anos já que a gente está na Tinga, ele sempre contando com a tua parceria enquanto instituto, né, e agradecer imensamente a Vivian e o Juan, né, o time de intérpretes do campus ali, que estão sempre conosco, né, quando a gente pede, com certeza, para tornar os nossos encontros virtuais mais acessíveis, e deixar o convite, então, para daqui a 15 dias a gente vai falar sobre geração de renda, né, na periferia, obviamente, que é onde a gente está, né, e desejar uma boa noite a todos. Vamos aceitar a provocação do André, não sei se para toda a periferia de Porto Alegre, né, mas pelo menos para Restinga a gente começa a trabalhar aí, então vamos marcar de se encontrar aí virtualmente, né, desejar uma boa noite a todos, fiquem em casa, usem máscara se precisar sair, fiquem bem, acessem o Instagram do André para assistir as lives dele. Márcio já está ensinando ali como é que se bota máscara, né, Márcio? Máscara. Mostra como não se bota. As pessoas botam no queixo. A máscara não é aqui, né? Eu tenho visto algumas pessoas que agora é inverno, o pessoal está usando para aquecer o pescoço aqui, mas não é para aquecer o pescoço. Não foi legal, foi chato. Então tá, gente, uma boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. Igualmente. Obrigadão. Beijo a todos. Uma boa noite. Até. Tem um muro do bebê dela até. Beijo nesses bebês, Thaís.